Bom, nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre essa questão de inteligências artificiais criando imagens. Tem um post que viralizou aí no Twitter nesses últimos dias e tinha um monte de gente dando as suas opiniões sobre esse assunto e eu acho que é interessante a gente analisar isso mais a fundo. A postagem aqui atingiu 3,4 milhões de views aí nas últimas 24 horas. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto nesse vídeo. Bom, essa postagem aqui da Lana Flowers, ela colocou essa mensagem aqui. Bom dia pra quem? As IA ferrando com o mercado artístico sim. Quem vive de commission tá lascado. E ela tava no fundo retweetando essa postagem aqui. Pra você que faz render 3D estilo Pixar, quanto você perdeu com essa possível venda? E que era um comentário em relação a este post aqui do Little Caesars Honduras, que a princípio é uma pizzaria. E assim, claramente que essa imagem aqui foi gerada por uma inteligência artificial. Aqui a resolução tá baixa, mas dá pra ver que tem alguns detalhes ali que denunciam esse fato. Principalmente os nomes aqui não tá muito claro, e alguns detalhes dos olhos, por exemplo. E a galera aqui tá criticando o fato de que, bom, agora pessoas vão perder o emprego em relação a isso. E que o mercado artístico estaria se ferrando por causa dessas novas inteligências artificiais. Bom, e aqui pra baixo tem um monte de comentário de um monte de gente dando sua opinião sobre esse assunto. Então antes da gente discutir mais sobre esse assunto, vamos ver esses comentários. Vamos ver o que o pessoal tá falando aí sobre esse assunto. Mas enfim, essa pessoa aqui falou, por exemplo, que o mundo começou a dar errado quando as IA começou a ser usada para fazer arte e não para substituir seres humanos em serviços administrativos que são uma chatice. E daí é engraçado que um monte de gente comentou em cima desse comentário, falando, por exemplo, que então empregos de artista vale mais do que de escritório. Vocês são superiores? Chato pra quem? Ou aqui, por exemplo, mexer com a área de outra pessoa, beleza, mas agora mexer com a sua é errado? Já no primeiro comentário a galera já tá quase se pegando na porrada. É só usar a ferramenta. Parecem uns donos de velas chorando porque agora todo mundo quer lâmpadas ao invés de velas. Baixa uma das várias IAs de modelo de imagem e faz os próprios prompts em casa. Para de chorar, WTF. Então essa pessoa aqui tá dizendo que os artistas deveriam incorporar essa ferramenta, essas IAs, como uma ferramenta de trabalho. Usar esses modelos para benefício próprio. Bom, outro comentário. Eu vi esses dias uma propaganda no Instagram sobre pasmem, curso de faculdades de artes. E a imagem era feita por IA. E adivinha quem era a personagem representada? Ninguém menos que a artista Frida Kahlo. Me deu vontade de pular de uma ponte. Ou esse outro comentário. E pior que as IA são treinadas com artes feitas por pessoas. É como se cada pixel que a IA usou fosse roubada do trabalho de alguém. Ou esse outro aqui que tentou ser um pouco mais racional. Acredito que a pessoa não abriu a internet com o objetivo de fazer uma arte estilo Pixar. E coincidentemente uma IA fazia o trabalho. O processo é na verdade o reverso. Se não existisse a IA, a marca não teria feito a arte. Logo não tirou emprego nenhum. Ninguém vai ser substituído por uma IA. E sim por quem sabe operar uma IA. É simples, o mercado sempre foi assim. Bem-vindos ao começo do fim da arte. Eu penso em fazer faculdade de design ano que vem, mas só para ter um diploma e por ser algo que eu gosto. Porque para viver só concursado mesmo. E uma coisa que venho alertando. Vejam que as antigas características que denunciavam IA estão cada vez mais difíceis de se verem. Porque realmente, né, nessa imagem aqui, só os pequenos detalhes ali que revelam que no fundo isso aqui foi gerado por uma IA. Mas tá cada vez mais difícil de identificar isso. Bom, e esse outro comentário aqui. Opinião que eu tenho sobre essas AI art. Todas essas artes são sem vida, é bizarro. Não sinto nada olhando pra elas. Existe algo que só o toque humano é capaz de dar à arte. Bom, esse é um assunto que a gente já debateu aí em vários vídeos, na verdade. Desses modelos de inteligência artificial substituindo o trabalho humano. E vamos ser sinceros que antes dos artistas perderem o emprego, muitas outras profissões vão ser afetadas por isso. E eu até arrisco dizer que, na verdade, os programadores, as pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, vão sofrer antes. Porque se esses modelos de geração de imagens estão bons, os modelos que geram código são 10 vezes melhores do que isso. Né? Quem trabalha com desenvolvimento de software e está utilizando um Copilot ou mesmo o ChatGPT para ajudar no desenvolvimento, sabe do que eu tô falando. A menos que tu esteja utilizando alguma linguagem muito obscura ou fazendo alguma coisa muito, mas muito complexa. Esses algoritmos já estão dando conta. Bom, em um dos vídeos que eu falei sobre esse assunto, um de vocês, que eu não vou lembrar exatamente quem foi, mas havia comentado que esse processo é conhecido como destruição criativa, que é uma teoria que foi desenvolvida pelo economista austríaco Joseph Schumpeter. Sei lá, peguei aqui o primeiro resultado que apareceu no Google sobre destruição criativa. É uma forma de explicar as transformações que ocorrem no capitalismo, e que segundo o autor, o capitalismo jamais seria estático e está em constante evolução. Então o fenômeno da destruição criativa ocorre quando empreendedores criam novos produtos ou novas formas de produzir que florescem causando mudanças na economia. No exemplo das velas e dos candelabros e tochas, que foram substituídos pelas lâmpadas incandescentes, ou mesmo a invenção do celular, que pouco a pouco substituiu os telefones normais.
e que posteriormente agora foi substituído pelos smartphones. Mas obviamente que essas mudanças têm um impacto na economia como um todo. Por exemplo, em 1900, nos Estados Unidos, existiam 109 mil fabricantes de carruagens e arreios. E em 1910, 283 mil americanos trabalhavam como ferreiros. Empregos que desapareceram quando as pessoas começaram a usar carros. Então é uma coisa inerente ao avanço da sociedade. Novos produtos são criados, novos hábitos são incorporados e funções que antes uma pessoa executava, agora não tem mais utilidade. E essas pessoas vão ter que fazer outras coisas das suas vidas. Bom, mas assim, voltando a esse assunto aqui da pizzaria que usou essa imagem de IA aqui para uma propaganda. Bom, a minha visão sobre isso é que realmente a partir de agora, cada vez mais esses modelos vão ser utilizados. Só que ao mesmo tempo que, sei lá, essa pizzaria gerou essa imagem aqui, qualquer pizzaria no mundo vai poder fazer a mesma coisa. A barreira de entrada para ter uma imagem com essa qualidade, para conseguir gerar algo próximo disso daqui, foi rompida, né? Até se, por exemplo, eu pego essa imagem aqui, jogo no ChatGPT e peço para ele criar um prompt aqui, detalhando cada mínimo detalhe. Esse daqui foi o resultado. Olha esse daqui, ó. Praticamente perfeito. Mas eu acho que essa daqui talvez tenha sido a melhor ali da sequência. Talvez a única imperfeição aqui dessa imagem seja o rosto desse cara. Mas o rosto da menina aqui do lado tá perfeito nos mínimos detalhes. Então isso significa que qualquer pizzaria em qualquer parte do mundo pode simplesmente vir aqui no ChatGPT e criar um anúncio idêntico àquele. Só que assim, se tá todo mundo fazendo a mesma coisa, daqui a pouco isso não vai ser mais o que os clientes vão pedir. As pessoas não vão se contentar com isso. Então no fundo, a minha opinião é que esses modelos de inteligência artificial de fato eles subiram a régua e deixaram as coisas muito mais bonitas, entre aspas. Mas agora as pessoas, as empresas vão demandar coisas muito mais complexas. As pessoas não vão estar contentes apenas com isso daqui. Elas vão querer, por exemplo, que isso aqui esteja animado. Por mais que a gente saiba que existe aí algumas empresas e alguns serviços oferecendo animação com inteligência artificial, envolvendo vídeos, é uma coisa que a gente está ainda alguns meses de distância de ficar perfeito. Então um artista que trabalha com animação 3D, se ele fizesse uma pequena animação com isso daqui, ele já estaria protegido da ameaça das IAs no momento. Bom, e pensem só, no fundo as IAs tomando conta dessa parte de design, subindo essa régua, vai fazer com que a gente não precise lidar com esse tipo de coisa. Olhem esse flyer aqui da Toscos Pizzaria, e que no fundo é bem tosco, né? A gente simplesmente vai eliminar do mundo esse tipo de tosquice aqui, pelo fato dessas inteligências artificiais estarem se disseminando. Mas enfim, e o valor da arte está completamente relacionado com escassez. Não afinal quadros do Picasso ou do Van Gogh valem milhões, porque são peças, objetos escassos. E nunca que uma imagem gerada pelo DALL-E vai conseguir alcançar a mesma escassez de um quadro de um pintor famoso. Um quadro feito por um ser humano. Bom, talvez apenas seus NFTs voltarem à moda, mas isso seria tema para um outro vídeo. Então no fundo, talvez o fato dessas IAs estarem tornando essas artes aí de anúncios em commodities, talvez isso valorize a arte humana, porque as pessoas vão entender o quão difícil é criar esse tipo de coisa.